Vamos continuar nossa aula de história sobre as transformações e permanências sociais e culturais. Né? Essa é a nossa parte 3 da aula. Okay? Quem ainda não acompanhou a parte 2 e a parte 1 tem que procurar o vídeo no YouTube, porque só vai conseguir entender quando assistir a parte 1 e a parte 2 dessa aula, ok? Então vamos lá. Lembra que na semana passada a gente falou sobre comunidades indígenas brasileiras através dos tempos, as mudanças e as permanências. Temos aqui algumas fotos, né? Essa primeira fotografia aqui é o plenário do Senado durante a sessão especial Mobilização pelos Direitos Indígenas no Brasil. Nessa segunda foto, a gente tem o povo indígena em um ritual tradicional. Daniel Munduruku, escritor e professor brasileiro, pertence à etnia Munduruku, né? Perdão aí. Escola indígena, estudantes durante a aula na escola estadual Ixuaí Rabuí Puianauã. Eu acho que é assim que fala, né? Então, a gente vê algumas transformações aí, e a gente vai perceber essas transformações agora. A vida dos índios de 1500 aos dias de hoje. Quando os europeus chegaram no Brasil, em 1500, encontraram nessas terras milhares de pessoas. Então, os europeus são os portugueses quando chegaram aqui em 1500, né? Eles encontraram algumas pessoas que deram o nome de índios, né? Porque os portugueses achavam que estavam chegando nas Índias. Aí, por conta disso, deram os nomes das pessoas que habitavam aqui no Brasil de índios. E esses índios, eles viviam de maneira diferente dos portugueses, né? Enquanto os portugueses eles tinham uma cultura, enquanto os europeus tinham uma cultura diferente do jeito de falar, de se vestir, de se comportar, de comer, né? Os índios tinham suas maneiras. Então, o índio, a vida do índio era muito diferente do que é hoje, né? Tem alguns índios, alguns indígenas que ainda, né, tem traços seus, né? Sua cultura ainda está no seu peito, ainda está carregada, né? Ainda está viva. Mas muitos índios perderam suas culturas, eles se transformaram, né? É uma coisa muito triste. Quando a gente fala que um índio ele perdeu totalmente sua cultura, sua peculiaridade, né, por conta de, de uma coisa forçada, obrigada, né? Porque a gente sabe que os indígenas eles viviam em paz, né? Quando os portugueses eles chegaram aqui, eles trouxeram coisas diferentes, uma religião diferente, né? Eles começaram a escravizar os indígenas, a matar, né? Não só com armas de fogo, mas também com as doenças que o corpo do índio ainda não estava acostumado, né? Não, então os portugueses eles trouxeram até doenças. Então, os índios eles foram obrigados, né? Simplesmente obrigados a mudar os seus hábitos e transformar o seu hábito cultural e social. Em outras aulas, a gente vai compreender melhor isso, entendeu? A gente vai compreender como foi essa descoberta, entre aspas, do Brasil, né? Como se deu todas essas descobertas, como foi que os escravos chegaram aqui no Brasil, né? Como tudo isso se deu. Então, a gente vamos agora para outra parte. Então, tratavam-se dos indígenas, né? Os indígenas já viviam aqui. Eles eram um povo organizado em vários grupos, cada qual com seus costumes e culturas próprias, ou seja, os indígenas, os índios, eles tinham costumes e culturas próprias, né? Os grupos indígenas, eles caçavam,
Eles pescavam, eles colhiam frutas e raízes, eles plantavam vegetais, né? Eles viviam daquilo, né? Esse era o costume, esse era a cultura deles, né? Então, eles faziam vários objetos e armas, né? Então, o índio ele tinha sua cultura, seus costumes e foram obrigados a como é que eu posso dizer, a mudar esses hábitos, né? Vamos imaginar que você é de uma determinada religião, vamos imaginar que você é evangélico ou católico, e você é um evangélico e você é obrigado a não ser mais evangélico, você tem que ser católico, né? Você tem que ser católico, você tem que ser obrigado a ser católico, né? Então a gente não iria querer isso pra gente, né? Como a gente ia se sentir? Pense aí como é que vocês iam se sentir sendo obrigados a fazer coisas que vocês não gostam, né? Obrigado a ter um costume diferente, obrigado a ter que comer, a ter que se vestir. Então o índio ele foi totalmente, os portugueses queriam totalmente apagar a cultura indígena, né? E vamos levantar as mãos para os céus porque a gente ainda possui povos indígenas, aldeias indígenas resistentes, né? Viva a resistência! Então, a gente tem esse outro texto aqui que diz assim, ó, o contato com os portugueses e posteriormente com outros povos que vieram para o Brasil tornou impossível para os grupos de indígenas continuarem a viver seu modo tradicional, ou seja, ou seja, os costumes foram se perdendo. Porque o contato com os portugueses, com os escravos, entendeu? Com outras pessoas que viam roubar as riquezas do Brasil. Então o índio ele foi perdendo totalmente o seu jeito de viver. Foi se perdendo. Isso acabou, né? Acabou entre aspas, né? Hoje ainda, como eu já falei, temos indígenas que ainda continuam vivendo em aldeias, né? Mas hoje a gente não tem, digamos assim, não temos os indígenas eles não têm tanta visibilidade, né? Eles têm que se aculturar, eles são obrigados a viver numa cultura que não é deles, entenderam? Eles foram obrigados a viver numa cultura que não é deles. E eu vou explicar isso mais para frente, em outras aulas. Eu só quero que vocês entendam mais essa introdução, né? Que os povos indígenas também sofreram transformações. A gente falou sobre transformações aonde? Nas cidades. As transformações que estão ocorrendo no mundo hoje atualmente por conta do Covid-19, né? A gente está vendo muita mudança aí no mundo. Então, além disso, as mudanças não estão começando de agora, vem bem desde lá do famoso, entre aspas, descobrimento do Brasil. Os indígenas precisaram abandonar suas terras ou mudar seu modo de vida. Por isso, muitos costumes deles se perderam com o contato com outras culturas e hábitos. Aqueles que decidiram viver nas cidades tiveram que se adaptar ao novo modo de vida e passaram a usar roupas, comprar alimentos e objetos industrializados. Ou seja, né, os indígenas eles perderam totalmente a cultura deles, alguns, né, boa parte, vamos dizer assim dizer. Quando a gente estuda a história mais profundamente, a gente entende muita coisa hoje em dia. Muita coisa que acontece hoje em dia são reflexos, né, desse tipo de invasão, né, que os portugueses fizeram aqui no Brasil. O indígena ter que parar de plantar, de colher, de pescar, de caçar e agora passar a trabalhar para poder comprar alimentos para o seu sustento. Isso são transformações sociais e culturais, entenderam?
ao ponto que eu queria chegar. A gente vai estudar isso mais profundamente, futuramente, né? Vocês vão estudar um pouco mais disso, né? Quando tiverem no 6º ano em História, quando tiverem no ensino médio em Filosofia, em Sociologia. E é isso. Bom, para finalizar, né? Eles são poucos, mas ainda estão vivos e vivendo em suas próprias regiões, com suas próprias leis. Isso é bom, pois eles são o verdadeiro sangue brasileiro. Ou seja, né? Eles são poucos agora, os negros, os indígenas, né? Mas ainda vivem em suas próprias religiões, com alguns costumes. Infelizmente perderam, né? Eles têm que se adequar, né, à nossa realidade de hoje, né, ao século XXI, mas eles continuam sendo o verdadeiro sangue brasileiro, ou seja, os primeiros habitantes do Brasil. A gente tem sangue indígena, a gente carrega sangue indígena, de alguma forma a gente carrega sangue indígena. E para a próxima aula, a gente vai fazer um debate, né? Um debate, eu espero que seja bem eficaz, né? Que a gente consiga debater de maneira correta sobre o Covid-19 e a transformação urbana, né? Essa transformação urbana do Covid-19, quais são as transformações, as consequências,